de tantas coisas, por causa de dinheiro, por causa de relacionamentos. Eu já ouvi tantas histórias de pessoas firmes na fé, pessoas que estavam lá servindo e abandonaram a fé por sonhos pessoais, abandonaram, se afastaram do Senhor por sonhos pessoais. Queridos, tomem cuidado com os sonhos do nosso coração, porque Deus tem sonhos muito maiores para nós. Não te desanime com essa vida. Jesus quer te dar sonhos maiores que ela, maiores que essa vida. Ele tem sonhos muito maiores, tem uma visão muito maior. Deus em Isaías, ele fala através do profeta Isaías: os meus pensamentos são mais elevados do que os pensamentos de vocês, os meus caminhos são mais elevados que os caminhos de vocês. Quarto tópico: Jesus nos ama e ama a nossa companhia. Jeremias 13:11, precisa abrir, tranquilo, apenas ouça. Diz assim: assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo, para o meu renome, louvor e honra. Mas eles não me ouviram, declara o Senhor. Jeremias 13:11. Deus não nos criou apenas para nós fazermos algo, para nós sermos algo. Deus não nos criou para deveres. Deus não nos criou uma máquina, um robô, para nós fazermos coisas para Ele. Não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que Deus criou o ser humano por amor. Deus criou, quando eu leio a Bíblia, talvez você discorde de mim, mas quando eu leio a Bíblia, eu vejo Deus criando a humanidade como um pai deseja ter um filho, para mostrar o seu amor, para manifestar o seu amor e para tê-lo junto de si. Sabe, irmãos, esse é o quarto tópico. Jesus ama a nossa companhia. Jesus ama estar conosco. Nós cantamos cânticos falando que nós amamos a presença de Deus. Glória a Deus, que nós nos tornemos mais apaixonados pela presença dEle. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus ama estar perto dEle. Jesus ama a nossa companhia. Deus se agrada daqueles que buscam estar com Ele. Sabe o que a Bíblia diz em Tiago? Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Ele se achega a nós também. Ele se aproxima de nós. No livro de Jeremias fala que Deus é um Deus de perto. Ele se achega a nós. À medida que eu me aproximo de Deus, Ele se aproxima de mim. Deus se agrada da tua oração. Deus se agrada quando tu está lendo a Bíblia. Chega um momento que um anjo chega para Daniel e diz: Daniel, homem muito amado. Quando Jesus se batiza no Jordão, o céu se abre e Deus diz: esse é o meu filho amado em quem eu me agrado. Deus tem prazer na nossa companhia. Qual pai não ama a companhia de um filho? Deus ama a nossa companhia. Quinto tópico: Jesus nos ama e nos fez parte da sua família. Em Efésios 2,19 diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Na última vez que eu estive aqui, eu falei sobre nós lutarmos por nossa igreja em oração. Realmente nós precisamos, irmãos. Nós precisamos criar o hábito de, nas nossas orações diárias, orarmos pela igreja. Nós precisamos orar pelo nosso pastor, nós precisamos orar pela nossa liderança. Quem faz a igreja não é só um líder, não é só um pastor. Quem faz a igreja somos todos nós. À medida que nós investimos a nossa vida na igreja, vai ser a medida que ela vai prosperar, que ela vai desenvolver, irmãos. Realmente precisamos lutar pela nossa igreja. Mas também, nós somos parte da família de Deus. E nós não podemos hesitar em buscar o cuidado da igreja. Do que precisamos, onde está doendo, a igreja precisa saber. Muitas pessoas eu já vi, eu sou um velho convertido, irmãos. Apesar de não ser tão velho, eu sou um velho convertido. E eu já vi muita gente sair em silêncio da igreja, sumir, e aí ninguém sabia. Foi parar o irmão, o que aconteceu? E aquela pessoa sumiu, e aí a gente vai atrás e a pessoa conta: foi isso, isso e isso. Gente, por que tu não contou nada?
Ah, não queria incomodar. Irmãos, não incomoda. A igreja é a casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. Tem um canto que nós dizemos, né? Meu prazer é estar na casa do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. E aqui a igreja não o prédio, mas a igreja, o grupo, a comunidade dos cristãos, dos filhos de Deus. É uma comunidade de amor. Mas nós precisamos abrir o nosso coração. Às vezes a gente acha que ninguém está se importando, mas é porque a gente não abre, é porque a gente não pede uma oração, a gente não pede uma ajuda, não pede uma visita. Às vezes a gente acha que o amor da igreja é só para o pessoal que está lá fora. Não, é para o pessoal que está aqui dentro também. Às vezes a nossa cura está aqui, é só a gente falar, a gente chegar no irmão, vamos orar juntos sobre isso, podia me ajudar nisso. Busque esse recurso. A igreja é o meio pelo qual Jesus cuida das suas ovelhas. Nós somos o rebanho do Senhor e Ele nos cuida através da própria igreja. Sexto tópico: Jesus nos ama e nos deu a sua palavra. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A palavra de Deus é a fonte de sabedoria máxima para qualquer ser humano em qualquer época. Sabe, irmãos, por que a gente às vezes se dá mal na vida, quebra a cara? Porque a gente não segue o que a Bíblia diz. Eu já quebrei muito a cara, porque eu não fui conforme o que a palavra diz, porque eu não andei na direção que a palavra me dizia. Muitas vezes eu quebrei a cara, irmãos, porque eu não falei como a Bíblia disse que eu devia falar. Muitas vezes eu quebrei a cara, irmãos, porque eu não dirigi como a Bíblia disse que eu tinha que dirigir. Muitas vezes eu quebrei a cara, irmãos, porque eu não tratei minha esposa como a Bíblia dizia que eu tinha que tratar. E depois tive que me desculpar, consertar tudo. Muitas vezes eu estraguei coisas no meu trabalho porque eu não trabalhei como a Bíblia disse que eu tinha que trabalhar. A gente quebra a cara muitas vezes porque a gente não faz o que a Bíblia diz. A Bíblia é fonte de sabedoria. A palavra de Deus, ela nos instrui para um caminho de vida. O que o salmista fala? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. A palavra de Deus nos instrui para a vida. A palavra de Deus é a carta de amor que Ele escreveu para o seu povo. Eu estava ouvindo um pregador e ele estava falando assim, a primeira vez que ele leu toda a Bíblia, ele leu de capa a capa toda a Bíblia. Aí alguém chegou para ele e perguntou: ô irmão, e aí o que tu achou? Se fosse resumir toda a Bíblia, como é que tu diria? O que você constatou? E ele disse: olha, toda a Bíblia, resumindo, é Deus buscando a humanidade de volta. É Deus buscando o homem de volta. Você vai ler a Bíblia toda e você vai ver isso. No capítulo 1 de Gênesis, no início do livro de Gênesis, a gente já vê isso. A gente vê quando Adão peca e desaparece no meio do mato, sei lá, desaparece. E aí Deus clama: Adão, onde estás? Poxa, Deus é onisciente, para que Ele vai estar perguntando, procurando, como se não soubesse? Eu creio, irmãos, que esse é um clamor de Deus que soa até hoje. Deus não fala em vão. Até hoje ecoa a voz de Deus pela terra, clamando pelo ser humano, dizendo: onde estás? Onde estás? E se você ler a Bíblia de capa a capa, você vai ver isso, Deus trabalhando para que a humanidade se volte para Ele, trabalhando para que a humanidade se volte para Ele. Esse é o Deus da Bíblia. A Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jesus nos ama e a sua palavra é a carta de amor que Ele escreveu para o seu povo. A Bíblia, irmãos, se nós lemos a Bíblia com atenção, nós só vamos tirar a vida da palavra de Deus. Sabe por que a gente às vezes não consegue ouvir a voz de Deus? A gente fica se questionando: puxa vida, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. É que a gente está esperando às vezes que venha um anjo, né? Ou então uma luz, né? Meu servo, eis que te digo. Ou alguém apareça na igreja e diz: olha, Gabriel, eu Senhor, te digo, papai, dá uma profecia.
Mas, irmãos, a gente não ouve a voz de Deus muitas vezes porque a gente não se apega à palavra dele. Se você quer ouvir a voz de Deus, comece a ler a Bíblia. Quanto mais você ler a Bíblia, mais sensível teus ouvidos vão ficar para a voz de Deus. Mais sensível você vai ficar para as direções que Deus tem para a sua vida. Jesus nos ama e nos dá vitória sobre o inimigo. Hebreus 2,14 diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Jesus, ele nos libertou do poder das trevas. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1 que ele nos tirou do reino das trevas. Deus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus nos libertou do poder do diabo. Nós não pertencemos. Antes nós estávamos escravizados por ele, pela mentira dele, mas agora nós somos livres. Mas além disso, Jesus ainda nos dá autoridade para nós resistirmos o diabo, para nós sermos realmente alguém na terra que resiste o poder de Satanás. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e o escudo da justiça e da verdade. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Além de sermos livres do poder de Satanás, Jesus nos faz ainda soldados que lutam contra o poder das trevas. Em Tiago que diz: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Se nós somos imitadores de Jesus, ele nos convida a desfazer as obras do diabo. Tem um texto em Romanos que diz assim, que a criação ela geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. É verdade que esse texto aponta para o futuro, aponta para quando nós tivermos o corpo glorificado, mas eu entendo, irmãos, que também aponta para o hoje. Se nós nos levantarmos como filhos de Deus nesse mundo, a criação aguarda isso. A criação não aguarda mais uma ONG, a criação não aguarda uma lei, um governo, um presidente. A humanidade aguarda que os filhos de Deus se manifestem, tomem uma posição no mundo espiritual para libertar a humanidade do cativeiro de Satanás. A gente às vezes vê na televisão alguns pastores, ou pregadores, ou políticos evangélicos e fazendo leis e brigando. E aí briga contra o movimento lá, contra tal movimento, contra esse grupo, e defende partido, e eles lutam para ter um presidente evangélico, e tudo mais. E esses homens, quanto mais eles brigam, parece que mais forte ficam os contras deles, né? Os movimentos contrários. Parece que quanto mais eles se debatem, só fica mais feio para eles só são mais mal falados, né? Sabe por quê, irmãos? Porque eles estão lutando na força do seu braço. Porque eles estão brigando na força do seu braço. A solução para o mundo não está num presidente evangélico para o Brasil. A solução para o mundo não está numa nova lei, em protestos. A solução para esse país está em Jesus. A solução para esse país está quando nós, os filhos de Deus, nos levantarmos com as armas espirituais, com as armas que Jesus nos deu, e nós nos levantarmos. Quando nós começarmos a evangelizá-los, quando nós começarmos a orar por eles, a amar, aí sim, irmãos. Não adianta nós fazermos uma lei para fechar tal casa de religião ou o que for. Não é isso. Não é isso que vai deter, irmãos. Mas o que vai deter é a nossa oração, é o nosso amor, é a nossa evangelização. É quando nós nos levantarmos como filhos de Deus. Não existe nada que o homem possa fazer, nada na força humana que possa fazer o mundo deixar de ser mundo. Sabe esses movimentos que estão havendo aí, contra a família, que a gente vê, que querem desfazer o padrão de família que nós sempre conhecemos, e defendendo coisas erradas? Pois é, sabe, nenhum político vai conseguir detê-los, nenhuma lei vai conseguir detê-los, nenhum programa de televisão vai conseguir detê-los. Não adianta a gente
ir lá na Globo e fechar as portas dela lá, e dizer, não vai mais passar o programa deles, não, ela não vai resolver, não vai adiantar. A força do homem não pode contra a força do mundo, mas a força de Deus sim, porque a palavra de Deus diz que maior é aquele que está em nós, Jesus, do que aquele que está no mundo. O que vai resolver o nosso país é se nós nos levantarmos como filhos de Deus. É isso que Jesus nos convida, irmãos. Jesus nos ama e compartilha conosco o seu caráter. Diz em Romanos 8:29, pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Os mandamentos são o meio pelo qual compartilha a sua santidade conosco. No passado nós estudamos que Deus é o grande doador, né? Exatamente. Ele doa também a sua santidade. Ele quer partilhar, Ele quer que nós nos tornemos, a gente tenha parte nisso. Na carta de Pedro, não lembro, acho que é a primeira carta de Pedro, Deus diz assim, Ele nos deu grandes promessas, para que nós possamos fazer parte da natureza divina. Deus, quando dá os nossos mandamentos, é porque Ele quer compartilhar conosco do seu caráter, da sua santidade. Esse é o desejo de Deus.